Bem-vindos a uma jornada fascinante pelas 10 cidades mais bonitas da Alemanha, um país onde a história se entrelaça com a modernidade e a arquitetura nos leva de volta a séculos passados. Convido você a explorar esse belo país comigo e viajar pelas cidades mais bonitas da Alemanha. Então, não esquece de deixar o seu like para nos ajudar e vamos juntos conhecer cada detalhe dessas lindas cidades. Bremen, uma cidade que se desenha como um conto de fadas à beira do rio Weser, convida os visitantes a desvendar sua história rica e atmosfera encantadora. À medida que exploramos seus encantos, descobrimos por que Bremen é uma joia única no norte da Alemanha. No coração histórico de Bremen, a Marktplatz revela-se como um tesouro de arquitetura medieval. O prédio da Câmara Municipal exibe sua grandiosidade gótica, enquanto a estátua de Holland, em frente, testemunha séculos de história. Ambos são orgulhosos patrimônios mundiais da Unesco. Ao lado, a imponente Catedral de Bremen convida a explorar sua beleza gótica e aprofundar-se na história religiosa da cidade. Bremen abraça a lenda dos irmãos Grimm com a escultura dos músicos de Bremen, localizada estrategicamente perto da Rathaus, uma representação lúdica e amada. Essa escultura é mais do que uma obra de arte. É um símbolo do espírito vibrante da cidade. Perder-se nas ruas estreitas e sinuosas do bairro Chinur é como mergulhar em um conto de fadas. Casas com enxaimel, lojas de artesanato e cafés pitorescos criam uma atmosfera única, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira encantadora. A serenidade do rio Weser é um convite para um passeio tranquilo. Os passeios fluviais oferecem uma perspectiva cativante da cidade, especialmente quando o sol se põe, pintando o céu com cores quentes. Para uma experiência ainda mais especial, planeje sua visita durante o Festival da Semana dos Músicos de Bremen, celebrado anualmente em janeiro. Uma celebração animada que adiciona um toque mágico à cidade. Bremen é mais do que uma cidade. É um capítulo vivo da história alemã, onde cada rua conta uma história e cada praça é impregnada de encanto. Füssen, um refúgio mágico situado aos pés dos Alpes, convida os viajantes a se perderem em sua beleza natural e rica herança histórica. À medida que exploramos os encantos desta cidade única, descobrimos por que Füssen é um tesouro nos confins da Alemanha. Füssen é coroada pela majestosa presença do castelo de Neuschwanstein, um ícone que parece ter emergido de um conto de fadas. Com suas torres imponentes e localização estratégica sobre um promontório rochoso, esse castelo inspirou até mesmo os cenários de contos de Walt Disney, e foi referência para o castelo que hoje vemos nos parques da Disney. A cidade velha de Füssen é um convite para voltar no tempo. Ruas de paralelepípedos, casas coloridas com flores nas janelas e praças acolhedoras compõem um cenário que respira história. Explore a área a pé, descobrindo lojas de artesanato e cafés charmosos. A região ao redor de Füssen é abençoada com lagos alpinos serenos, como o Lago Forgensee. Em meio a paisagens deslumbrantes, é possível desfrutar de atividades ao ar livre, como caminhadas e passeios de barco, oferecendo uma experiência única de conexão com a natureza. Antes de explorar o castelo de Neuschwanstein, suba até a Marienbrücke para uma vista espetacular do castelo e dos Alpes circundantes. Füssen é mais do que uma cidade alpina, é uma experiência que transcende o comum. Cada vista é uma obra de arte, cada rua é um convite para a contemplação. Rothenburg, ob der Tauber, uma joia medieval situada no coração da Alemanha, parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Cada rua de paralelepípedos e casa com enxaimel conta uma história, enquanto o charme histórico da cidade envolve os visitantes em uma atmosfera mágica. Ao adentrar o centro histórico de Rothenburg, é como se o tempo parasse. As casas de enxaimel, meticulosamente preservadas ao longo dos séculos, revelam a riqueza da arquitetura medieval. A Plönlein, uma praça pitoresca, é um cartão postal com suas casas e torres emoldurando uma vista encantadora. As muralhas que circundam Rothenburg proporcionam uma visão única da cidade. Suba até as torres, como a Hödertor, para vistas panorâmicas que se estendem por telhados vermelhos e campos verdejantes. Cada torre é uma sentinela silenciosa da rica história da cidade. Os jardins da cidade, como o Burggarten, oferecem um refúgio tranquilo entre flores e esculturas. É um lugar perfeito para uma pausa relaxante após explorar as ruas movimentadas. Participe do tour noturno pela cidade para vivenciar Rothenburg sob a luz das lanternas, uma experiência que transporta os visitantes de volta à era medieval. Rothenburg ob der Tauber é mais do que uma cidade. É um portal para o passado, onde cada esquina é uma página de uma história mágica.
Nuremberg, uma cidade que respira história em cada pedra, é um capítulo cativante na rica narrativa da Baviera. Envolta em charme medieval, Nuremberg mistura a grandiosidade de seus monumentos com a calorosa hospitalidade bávara, oferecendo aos visitantes uma experiência única e inesquecível. O centro histórico de Nuremberg, conhecido como Altstadt, é um mosaico encantador de arquitetura medieval. A Hauptmarkt, Praça Central, é o coração pulsante, onde a igreja de Nossa Senhora e a Frauenkirche testemunham séculos de história. O Castelo Imperial de Nuremberg, uma majestosa fortaleza que domina a paisagem, oferece vistas panorâmicas da cidade. As torres Sinwell e Luginsland contam histórias de tempos passados, enquanto os visitantes exploram os corredores do castelo. A Handwerkerhof, uma encantadora rua da cerveja, é um convite para saborear o melhor da culinária bávara. Os aromas tentadores de pretzels frescos e salsichas grelhadas criam uma atmosfera única, onde a tradição gastronômica se funde com a hospitalidade local. O campus Zeppelinfeld, local de eventos históricos, hoje é um testemunho do passado. O Centro de Documentação do Partido Nacional Socialista é uma visita impactante, oferecendo uma perspectiva histórica crítica. Plore o Tribunal, onde ocorreram os julgamentos de Nuremberg, para uma compreensão mais profunda do papel da cidade na história pós-Segunda Guerra Mundial. Nuremberg não é apenas uma cidade, é uma narrativa viva, onde as pedras falam e as praças contam histórias. Dresden, uma cidade que ressurgiu das cinzas com um esplendor barroco inigualável, é uma tapeçaria vibrante de cultura e beleza arquitetônica. Cada rua, cada edifício, respira a história e a resiliência desta cidade alemã, oferecendo aos visitantes uma experiência que é simultaneamente fascinante e inspiradora. A Praça do Mercado, dominada pela majestosa Frauenkirche, é o ponto de partida perfeito para explorar Dresden. Reconstruída meticulosamente após a Segunda Guerra Mundial, a igreja é um símbolo de esperança e ressurreição. O complexo do Zwinger é uma obra-prima arquitetônica, abrigando a Galeria de Arte Antiga. Aqui, obras de mestres como Rafael e Rembrandt proporcionam uma jornada pela história da arte europeia. A Ópera Semper e o Teatro Nacional de Dresden são tesouros culturais. Suas performances, que variam de ópera clássica a produções contemporâneas, capturam a essência da rica cena artística da cidade. Um passeio pelas margens do rio Elba revela a beleza panorâmica de Dresden. A Brühlsche Terrasse, conhecida como a Varanda da Europa, oferece vistas espetaculares da cidade e do rio. O Palácio Residenzschloss, com sua fachada imponente, abriga o Green Vault, um tesouro de joias e objetos de valor histórico. Cada sala é uma cápsula do tempo, contando a história do poder e da elegância da corte. Ao anoitecer, o Elbwiesen se transforma em um cenário mágico. Caminhar ao longo do rio à luz das lanternas é uma experiência que revela a atmosfera romântica de Dresden. Dresden é mais do que uma cidade reconstruída, é uma ode à resiliência, à beleza e à paixão pela cultura. Colônia, uma cidade que se desenrola ao longo das águas do rio Reno, é um fascinante equilíbrio entre história imponente e modernidade efervescente. Cada canto revela um capítulo da rica narrativa da cidade, enquanto os ares vibrantes destacam a vitalidade contemporânea de Colônia. A Catedral de Colônia, uma proeza arquitetônica gótica, domina o horizonte e serve como farol histórico. Ao explorar o centro histórico, os visitantes se deparam com tesouros como o prédio da Câmara Municipal e as pitorescas casas de Enchaimel. O Rheinauhafen, uma antiga área portuária revitalizada, é agora um ícone de arquitetura moderna. Os Kranhäuser, ou Casas da Grua, destacam-se à beira do rio, adicionando uma dimensão contemporânea ao cenário histórico. Colônia é um paraíso para os amantes da arte. A livraria Wallraf Richards abriga uma coleção preciosa de pinturas europeias, enquanto o Museu Ludwig exibe arte moderna e contemporânea, criando uma ponte entre os séculos. A Ponte Hohenzollern, coberta por cadeados de amor, oferece vistas deslumbrantes da cidade e do rio Reno. É um local romântico onde a tradição se encontra com a modernidade, criando um cenário único para o visitante. Suba até a torre da Catedral de Colônia para vistas panorâmicas da cidade e do Reno. O entardecer oferece um espetáculo de luzes inesquecível. Colônia é uma fusão encantadora de passado e presente, onde a história é celebrada e a modernidade é abraçada. Heidelberg, aninhada entre as encostas arborizadas e as margens serenas do rio Neckar, é uma cidade que personifica a tradição acadêmica e a beleza de um cenário de conto de fadas. Cada rua, cada edifício de pedra, conta a história de uma cidade onde a aprendizagem e a poesia dançam juntas.
O castelo de Heidelberg, uma ruína majestosa que coroa as colinas, é um símbolo da cidade. Ao percorrer o Philosophenweg, um caminho tranquilo nas alturas, os visitantes desfrutam de vistas espetaculares do castelo e da cidade. O centro histórico é um labirinto de ruas de paralelepípedos, onde cafés aconchegantes e lojas tradicionais se entrelaçam. A ponte Karl Theodor, adornada com estátuas, é uma entrada encantadora para essa atmosfera histórica. A Universidade de Heidelberg é uma das mais antigas da Alemanha e sua presença define a cidade. O Studentenkarzer, uma prisão estudantil preservada, oferece uma visão única da vida acadêmica do passado. Ao anoitecer, a iluminação do castelo de Heidelberg cria uma atmosfera mágica. Caminhar pela cidade velha sob a luz dourada é uma experiência única. Heidelberg é mais do que uma cidade universitária. É um lugar onde o conhecimento floresce em meio a uma paisagem que inspira a poesia. Hamburgo, uma cidade que se desdobra às margens do rio Elba, é a porta de entrada para o norte da Alemanha, onde a elegância marítima encontra a vibração cosmopolita. Cada bairro, cada canal, conta a história de uma cidade que abraça sua herança portuária e se projeta no futuro com estilo. A Speicherstadt, o maior complexo de armazéns do mundo, é um marco arquitetônico. Entre os canais, descobrimos a Miniatur Wunderland, uma maravilha para os amantes de ferrovias em miniatura e detalhes encantadores. A Elbphilharmonie, uma obra-prima arquitetônica, parece flutuar sobre o Elba. O Auster, um lago tranquilo no coração da cidade, oferece passeios de barco relaxantes. Os jardins de Plantenblumen, com seus lagos, canteiros de flores e shows de luzes à noite, são um refúgio sereno no centro urbano. Realize um passeio de barco pelos canais, explorando Hamburgo a partir da água. Ao entardecer, as luzes da cidade refletidas nos canais criam um cenário deslumbrante. Hamburgo é mais do que um porto movimentado. É uma metrópole que dança entre a tradição marítima e a modernidade, criando uma atmosfera única. Munique, uma cidade que bate ao ritmo da tradição bávara, é um enclave onde a cultura, a arte e o estilo se encontram em uma celebração vibrante. Cada praça, cada cervejaria, conta a história de uma cidade que se orgulha de sua herança e, ao mesmo tempo, abraça a inovação com elegância. A Marienplatz, a praça central de Munique, é um ponto de encontro movimentado. Sob as torres góticas da nova prefeitura, o Glockenspiel encanta os espectadores com suas figuras dançantes e música, uma tradição que se desenrola desde o século XIX. A Hofbräuhaus, uma das cervejarias mais famosas do mundo, é um ícone da cultura cervejeira bávara. Os Biergärten, jardins de cerveja ao ar livre, oferecem um ambiente descontraído para desfrutar de uma cerveja e de delícias culinárias locais. O Englischer Garten, um dos maiores parques urbanos do mundo, é um refúgio verdejante no coração da cidade. Às margens do Eisbach, a onda artificial atrai surfistas destemidos e é um espetáculo único para os visitantes. O Palácio Nymphenburg, com seus salões suntuosos, é um vislumbre da vida aristocrática bávara. Os jardins barrocos, repletos de fontes e esculturas, convidam a passeios tranquilos e contemplação. O Viktualienmarkt, um mercado tradicional, é uma explosão de cores e sabores. Próximo ao Karlstor, uma das antigas entradas da cidade, a atmosfera é de história viva e vitalidade contemporânea. Suba até a torre da Igreja de São Pedro para vistas panorâmicas de Munique e dos Alpes bávaros. O pôr do sol cria um espetáculo mágico sobre os telhados da cidade. Munique é mais do que uma cidade. É um hino à tradição, à boa comida, à cerveja e à hospitalidade bávara. Berlim, uma cidade que respira a história conturbada do século XX. É um mosaico urbano onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira única. Cada bairro, cada monumento, conta a história de uma metrópole que se reinventa constantemente, abraçando a criatividade e a diversidade. O Portão de Brandemburgo, um símbolo da reunificação alemã, destaca-se majestoso na Pariser Platz. A grandiosidade do monumento é complementada pelos amplos espaços e a vibrante vida urbana que o rodeiam. O Memorial do Holocausto, composto por blocos de concreto que evocam uma experiência única, é um lugar de reflexão e lembrança. Ao lado, o Tiergarten, um vasto parque urbano, oferece um refúgio verde no coração da cidade. A East Side Gallery, um trecho remanescente do Muro de Berlim, tornou-se uma galeria a céu aberto, onde as obras de arte celebram a liberdade. Às margens do rio Spree, a vida noturna e os eventos culturais ganham destaque, criando uma atmosfera dinâmica. A Ilha dos Museus,
Um complexo cultural no coração do Rio Spree abriga tesouros como o Pergamon Museum e o Neues Museum. Próximo dali, o Berliner Dom, uma catedral imponente, domina a paisagem urbana e oferece vistas panorâmicas da cidade. A Potsdamer Platz, uma área de renovação urbana, é um exemplo da arquitetura moderna de Berlim. O Sony Center, com sua cúpula futurista, é um ponto de encontro cosmopolita onde arte, entretenimento e gastronomia convergem. Explore os bairros de Kreuzberg e Friedrichshain para vivenciar a cena artística, os mercados alternativos e a autenticidade vibrante de Berlim. Berlim é mais do que uma cidade. É um testemunho vivo da resiliência, da criatividade e da reinvenção constante. Assim chegamos ao final de mais uma viagem incrível. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações, para não perder nenhum vídeo que lançamos aqui todas as semanas. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui e continue viajando com a gente.